Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Um bom domingo para você, meu irmão, um bom domingo para você, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias. Domingo é o dia do Senhor, dia de missa, dia de família, que coisa boa. Nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. Hoje é dia 29 de agosto de 2021. Estamos chegando ao final deste mês vocacional. E neste último domingo do mês vocacional, a Igreja no Brasil dá destaque para a vocação dos catequistas. Hoje é o Dia Nacional do Catequista. Estes irmãos e irmãs que na vida da igreja prestam um lindo serviço de catequese, de formação, de educação na fé. Obrigado. Em nome da igreja, em nome do povo de Deus, eu digo muito obrigado a você que é catequista, né, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Bem, vamos meditar o evangelho que a liturgia da palavra nos oferece neste 22º domingo do tempo comum. É o evangelho de São Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, e depois do versículo 14 ao versículo 15, e depois do versículo 21 ao versículo 23. Marcos 7, de 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das misericórdias, o ensinamento de Jesus neste domingo é muito importante para a nossa caminhada de fé, muito importante. É importante compreendermos que todos precisamos de conversão, porque a maldade brota de dentro do nosso coração. E é isso que nos torna impuros. A conversão
É uma graça que Deus nos concede para nos libertar deste mal do pecado, que se instalou em nossos corações, em nosso interior. Como Jesus disse no Evangelho, é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, não é? Maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Jesus nos apresenta aqui uma lista de pecados, mas são pecados que brotam do nosso coração e que, portanto, devemos estar atentos. Porque, por muitas vezes, nós temos a boa vontade de viver o compromisso com a vida da igreja, a boa vontade de viver o seguimento de Jesus, mas não basta a boa vontade, é preciso conversão, é preciso buscarmos na graça de Deus a libertação da escravidão do mal, da escravidão do pecado, para que no dia a dia nós não produzamos frutos de acordo com esta lista de pecados apresentada por Jesus, mas que os frutos que podemos produzir no nosso dia a dia sejam frutos de conversão, frutos de bondade, frutos de justiça, de coerência, né, com a fé cristã, a fé que nós professamos, a fé com a qual nós fomos batizados. Não basta seguir tradições, por mais belas, por mais antigas que elas sejam. Os fariseus, muitos mestres da lei, estavam exatamente apegados a essas tradições. Tradições de limpeza. É claro que Jesus não é contra, absolutamente contra, não é, a higiene, de lavar mãos, copos, coisas desse tipo. Não se trata disso. Se trata de um apego a tradições, de modo que eles achavam que se tornavam moralmente impuros por causa de comer alimentos sem lavá-los, não é? De ingerir coisas sem a devida purificação. Mas não era uma questão de higienização, era uma visão mágica. Comer um alimento impuro e tal podia contrair uma determinada imoralidade, um determinado pecado. Jesus disse, os meus discípulos não fazem isso justamente porque eles já entenderam que o que torna o homem impuro é o que sai de dentro do seu coração. Então, Jesus critica essa tradição dos antigos, porque ela não permitia, essa tradição, não permitia ter uma visão adequada da realidade da vida, uma visão adequada de fé, que nós devemos buscar a conversão do coração para viver segundo a vontade de Deus, para viver com fidelidade o compromisso com a fé cristã. É com essas intenções, irmãos e irmãs, que nós rezamos juntos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre todos vós e as vossas famílias, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.